Ei, pessoal, sejam bem-vindas à nossa live de hoje para as tentantes. Quem aí está tentando engravidar, quem aí está se preparando para engravidar, coloca eu aqui nos comentários. E para você que está assistindo a gravação, não conseguiu ver o vídeo ao vivo, se apresenta aqui nos comentários para mim, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho, né, do que você está passando aí na tentativa de engravidar, que essa mensagem vai direto lá pro meu inbox e eu vou poder te responder com maior amor e carinho. Lembrando que as mensagens, gente, que vocês me mandam no inbox aqui do Instagram, sou eu mesma que respondo, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida sobre o tema falado aqui na live de hoje, ou mesmo quiser a minha ajuda para engravidar com mais segurança, mais tranquilidade, me chama no inbox depois da live, que a gente vai bater um papo e eu vou te mostrar como eu posso te ajudar, tá bom? E aí, gente, quem tá tentando engravidar, quem está no preparo para engravidar, uma coisa que tenho me perguntado muito, né, muito mesmo, desde que essa pandemia começou, né, essa questão do corona, do Covid, é se tá tudo bem engravidar agora, né? Ai, Carol, eu queria... Já estava fazendo, né, um preparo para engravidar, já tinha parado o anticoncepcional quando essa pandemia começou. E agora eu não sei se esse é o melhor momento para engravidar ou se eu devo esperar. E agora, Carol, o que eu faço? E, gente, eu acho que essa é só a minha opinião, tá? Eu acredito que este momento que nós estamos passando agora é o momento de você cuidar da sua casinha e de você se preparar para engravidar com mais tranquilidade depois que essa pandemia melhorar. Não quer dizer que se você engravidou nesse período, né? Se você, de repente, já estava tentando e acabou conseguindo, né? E o teste deu positivo, você vai enfrentar um grande problema. Eu acho que conseguiram engravidar nesse período e que vão levar, né, uma gravidez tranquila, saudável, segura até o final. Mas eu, Carol, né, acho que ninguém merece, principalmente, ter uma primeira gravidez enquanto tudo isso está acontecendo, né? É muita insegurança, é muito medo, ninguém sabe ao certo o que pode acontecer se você contrair o corona, né? Se você tiver o Covid durante a gravidez, ou se esse vírus pode passar para o bebê no momento do parto. Eu acredito que a primeira gravidez é um momento onde a gente já tem muita insegurança, né? A gente passa muito medo. A gente tem muito medo de algo acontecer pro bebê, a gente tem muito medo do bebê ter algum problema, né, de crescimento, de desenvolvimento, da gente sofrer um aborto, uma perda gestacional. É natural, qualquer mulher grávida passa por isso, qualquer mulher grávida tem esses medos e essas inseguranças. Então, engravidar no meio dessa pandemia, né, no momento de total instabilidade, de insegurança em termos de saúde, pode fazer com que você talvez nem curta tanto um momento tão delicioso e gostoso como é o momento da gravidez. Agora, isso não quer dizer que você não possa já começar hoje mesmo, né, o seu preparo para você engravidar com ainda mais segurança, com ainda mais saúde, com ainda mais tranquilidade. E quanto tempo antes a gente tem que se preparar, né? O ideal, gente, tanto para os homens quanto para as mulheres, é mínimo, gente, no mínimo de 3 a 6 meses antes da gravidez acontecer. Então, se, por exemplo, hoje você ainda está usando anticoncepcional e você não começou a fazer um preparo pré-gestacional, você não mudou a sua alimentação, você não alterou a questão da atividade física, você não está fazendo atividade física, tá com estresse, tá com ansiedade elevado, tá com um sono ruim, tem alta exposição a agrotóxicos, a metais pesados, esse é o momento de você se preparar, de você fazer uma faxina no seu organismo, de você restabelecer bons hábitos, ter hábitos saudáveis, colocar isso na rotina em forma realmente de novos hábitos, para que você continue seguindo no período da gestação e para você realmente fazer uma limpeza no seu corpo, diminuindo aí a exposição a metais pesados, agrotóxicos, né, e outros contaminantes que podem fazer com que a gestação seja mais difícil de acontecer ou aconteça e tenha algum problema. Então, esse é o momento ideal para você realmente se preparar. Se prepare por pelo menos de 3 a 6 meses antes de você liberar as tentativas. Então, se você ainda não liberou as tentativas, se você ainda está, né, namorando a ideia de começar a tentar engravidar, talvez esse não seja o melhor momento para você já liberar, né? Para você deixar de se proteger, para você deixar de ter um método contraceptivo. Primeiro, restabelece a sua rotina alimentar, a sua rotina de atividade física, de exercício, controle estresse e ansiedade, diminui a exposição de metais pesados e agrotóxicos, melhora os níveis de estresse e ansiedade, controla sono, né?
Faz tudo o que você pode fazer para que quando você engravide, você tenha uma gravidez mais segura, mais saudável. E é claro, né, que dessa gestação nasça um bebê genial, que é aquele bebê que mama e dorme, né? Um bebê modulado, né, com a epigenética favorável, para ser um bebê tranquilo, um bebê que não vai te dar trabalho, que vai ser saudável, que não vai daí, né, te trazer toda a preocupação que um recém-nascido pode trazer para uma mãe quando ele tem qualquer tipo de probleminha de saúde, né? O meu filho, por exemplo, ele nasceu no inverno e ele teve bronquiolite com 2 semanas de nascido, gente. Foi terrível, assim, terrível. Na época eu não fazia o trabalho que eu faço hoje, né? Eu tava terminando a minha especialização em nutrição materno-infantil, então eu olho para trás e falo assim, caramba, se eu tivesse feito, né, um preparo diferente, se eu tivesse, de repente, feito uma modulação com ele diferente do que eu fiz hoje, a gente não teria passado por isso. Então é por isso que eu sempre falo para vocês se prepararem com mais cuidado, tá bom? E o preparo, gente, ele não vai só na mãe, não. Não adianta só a mulher se cuidar, não adianta só a mulher ter todos os cuidados, né, em relação ao que come, em relação à rotina que tem, porque o bebê, ele é metade de cada um, né? Ele é metadinha da mãe e metadinha do pai. Então, gente, o maridão, o parceiro, o namorado, o noivo, enfim, ele precisa estar com você nessa. Ele também precisa se cuidar, ele também precisa mudar hábitos, ele também precisa cuidar da saúde dele para que esse bebê nasça saudável, né? E uma coisa que eu sempre falo também, gente, quem já me acompanha há mais tempo, né, no meu outro perfil sobre SOP, sabe que eu falo muito sobre isso. A gravidez é só o primeiro passo. Eu sei que quando a gente tá tentando engravidar, quando a gente tá se preparando para engravidar, quando a gente tá desejando engravidar, a gente quer muito que isso aconteça, né? Que isso aconteça da forma mais rápida e da forma mais instantânea possível. Tanto que no Google e nos sites de busca, o que mais aparece é como engravidar rápido, né? Então, engravidar rápido parece uma palavra mágica para as mulheres que estão tentando engravidar, para os casais que estão tentando engravidar de forma geral. Mas, de repente, o engravidar rápido não é o engravidar o melhor possível, né? E não se esqueçam que ter o teste positivo nas mãos é só o primeiro passo de um longo caminho para você ter o seu bebê no braço. Então, você tem que passar pelo processo da gravidez inteira, gente. A gestação são 40 semanas, para algumas mulheres 38, 39, mas a gente sempre fala 40 semanas. Tem mulheres que têm uma gestação de 41, 42 semanas. E quando o bebê nasce, a gente ainda tem os primeiros 1000 dias do bebê, né? Que é um período super delicado da vida da criança, onde a gente vai modular várias coisas na saúde e enfim, na questão, né, do crescimento e desenvolvimento desse bebê. E nisso tudo, a nossa nutrição e os nossos comportamentos, os nossos hábitos de vida impactam diretamente. Então, olha só, o que você está fazendo hoje da sua alimentação e dos seus hábitos de forma geral vai impactar na saúde do seu neném quando ele estiver completando lá 2 anos de idade. Então, é muito sério, né, a gente se conscientizar sobre isso e sobre as escolhas. Tô vendo que tem bastante gente aí, né, do programa de combate à SOP, do programa Ser Mãe. Meninas, muito obrigada por estarem aqui me acompanhando, viu? A Aline falou, programa de combate à SOP turma 10. Olha só, já eliminei 10 quilos e menstruei depois de 8. Muito bom, né? E tem gente aí também do programa Ser Mãe, turma 6, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o comentário. A Caroline, turma 6, amando. Gente, muito obrigada por estar aqui, viu? Tem gente aí dos 30 dias contra a SOP também, né? Turma 96. Gente, tá uma guerra muito boa dessas turmas, né? A gente tá aí, elas estão brigando literalmente para saber quem ganha de vez o coração da Nutri, né? Qual é a turma mais motivada e com melhores resultados. A Ludmilla tá na turma 95 do 30 dias contra a SOP e na turma 8, turma 8 do PCS, Lu? Né? Porque o Ser Mãe tá na turma 6. A Bá, olha só, Bá, turma 96. Não, programa Ser Mãe, turma 8. Turma começou agora. Tati, Edna. Olha só, gente, muito bom ter vocês aqui. E hoje a gente vai falar então sobre as melhores e as piores bebidas, ou seja, as bebidas que podem auxiliar e que podem prejudicar o casal que está tentando engravidar. E tudo que eu vou falar aqui não vale só para a mulher, tá, gente? Vale também para o homem, vale também para o nosso parceiro, né, futuro papai aí, que também precisa se cuidar e também precisa tomar, né, certos cuidados para que a gravidez aconteça da melhor forma e para que esse bebê nasça muito saudável. Uma pergunta que, gente, muita gente me faz
é sobre a questão do espermograma, né? Ah, Carol, o meu parceiro tem alterações de espermograma, tem oligospermia, zoospermia, tem alterações lá na estrutura morfológica ou na velocidade do espermatozoide. Eu consigo melhorar isso? Gente, consegue, tá? É muito, já é além do comprovado que a alimentação e os hábitos de vida interferem diretamente na espermatogênese dos nossos parceiros, ou seja, na produção e na utilização, né, de uma certa forma, dos espermatozoides deles. Então, se o seu parceiro fez um espermograma e apresenta alterações, não se desespera, tá? Mudanças muito simples na alimentação e no estilo de vida dele podem gerar aí mudanças muito benéficas e muito positivas na questão do espermograma. Só que o que muita gente não sabe é que para isso acontecer, as mudanças precisam de pelo menos 3 meses para surtirem efeito. Então, se o seu parceiro tem uma alteração de espermograma e ele precisa melhorar isso, seja a estrutura morfológica do espermatozoide, seja a velocidade, né, seja, enfim, qualquer alteraçãozinha ali do espermograma que acontecer, ele precisa de pelo menos 3 meses para que as mudanças do estilo de vida dele e da alimentação reflitam em uma melhora do exame. Porque o espermatozoide ele demora 3 meses para ele ser produzido, do momento que ele começa a ser produzido até o momento que ele vai ser utilizado, né? Ou seja, que ele vai ser ali expelido junto com o líquido seminal. Esse processo todo leva 3 meses. Então, se hoje você tem uma alteração e começa uma mudança de hábitos alimentares, você vai ver essa alteração, esse benefício, né? Essa mudança no exame daqui 3 meses, tá? Porque toda e qualquer mudança vai atingir os espermatozoides que vão começar a ser produzidos, que vão começar a ser fabricados nesse momento. Os espermatozoides que já estão nesse processo de maturação, né, de espermogênese, eles não serão alterados, eles não serão beneficiados. Então, não se desesperem, meninas, se vocês começaram um processo de melhora dos hábitos alimentares e vocês ainda não percebem diferença, tá? Não vai ser no primeiro mês ou no segundo mês que a gente vai conseguir ter aí uma melhora desse parceiro, tá bom? Com relação à varicocele, que também muita gente me pergunta, gente, tem homens, né, que têm a varicocele que precisam sim, né, passarem por um procedimento cirúrgico para diminuir o problema, mas não é 100% dos homens que precisam fazer esse procedimento, e dentre os que fazem, de 60% a 70% tem resultados muito benéficos, tá? Vocês sabem o que é varicocele? Eu acho que quem, né, passa por isso, quem viu que o parceiro tem, o homem que passou pelo médico e teve o diagnóstico, vocês acabam, né, querendo pesquisar e querendo se informar, né, sobre o que são, né, essas alterações e o que pode promover. Mas para quem não sabe, gente, a varicocele é como se fosse uma varizes, né? É um aumento da circulação sanguínea nos testículos do homem que fazem com que esse testículo fique numa temperatura acima do que seria o ideal. Os espermatozoides, quando eles estão sendo produzidos e armazenados, eles precisam estar numa temperatura mais baixa do que a temperatura do corpo humano natural. Então, é por isso que o saco escrotal ele fica distante do corpo do homem, né? Porque ele precisa dessa distância para se manter mais frio, mais geladinho. E quando o homem tem a varicocele, ou seja, tem varizes, né, nesse saco escrotal aí, ele começa a ter maior circulação sanguínea, o que eleva a temperatura. E aí, o próprio aumento da temperatura pode diminuir a quantidade de espermatozoides viáveis ou mudar a morfologia, a estrutura do espermatozoide, fazendo com que esse homem tenha dificuldade em fecundar a sua parceira. Alguns homens não precisam de tanto tratamento porque a varicocele é pequena, porque a temperatura não aumentou tanto, porque isso não causa diretamente uma alteração importante, né, nessa produção e nesse armazenamento de espermatozoides. Outros homens têm alterações mais significativas e precisam passar por uma cirurgia de remoção desses vasos sanguíneos, né, dessas varizes, digamos assim. Mas quem passa por esse processo, gente, tem uma chance muito grande de não ter problema nenhum depois, né? É uma cirurgia corretiva e é bem tranquila, não tem muito risco, então não se desesperem se caso o parceiro de vocês precise fazer um procedimento cirúrgico, tá? E depois desse procedimento, a chance de vocês engravidarem com certeza vai ser muito maior. E enquanto isso, né, enquanto ele passa por esse procedimento, por essa cirurgia e pela recuperação desse procedimento, é o momento também de vocês cuidarem da alimentação, de vocês começarem uma atividade física, de vocês cuidarem da casinha, né, de vocês, para esse bebê crescer e se desenvolver da melhor forma, certo?
Gente, quero que vocês coloquem aqui pra mim nos comentários quais são as bebidas que vocês acham que pode atrapalhar a fertilidade de homens e mulheres. Quero ver o que vocês vão colocar aqui. O que vocês já ouviram falar que pode ser prejudicial ou o que vocês acham que pode ser prejudicial para essa fertilidade masculina e feminina, para as pessoas que estão tentando engravidar, que estão buscando a gestação. A Márcia falou do café. Doutora Bruna falou do refrigerante. A Isabela falou do café, chá e café, cerveja, café e chá com cafeína, álcool. Olha só, vocês estão muito craques, hein? Bebidas alcoólicas em geral, refrigerante, cafeína de forma geral, bebida alcoólica. Gente, a bebida alcoólica talvez seja a campeã, né? Que a gente mais escuta falar que prejudica ou que pode ser negativa, digamos assim, para a fertilidade das mulheres e dos homens. E sim, é verdade. A gente vai falar sobre cada uma dessas bebidas que vocês estão citando aqui, tá bom? Todas as bebidas alcoólicas de forma geral, bebidas com cafeína, o próprio café, né, obviamente, refrigerante, sucos industrializados, aqueles sucos de pozinho, são bebidas, né, sucos artificiais de forma geral e industrializados são bebidas negativas para a fertilidade do casal. A gente vai falar sobre cada uma delas. Mas a questão dos chás, existem inúmeros chás que são positivos para a mulher que está tentando engravidar e até para o homem que está se preparando para engravidar com a sua parceira. E a gente também vai falar sobre os melhores chás aqui para as pessoas que querem engravidar, tá bom? Então não é qualquer chá que ajuda, mas também não é a maioria que atrapalha, tá? Muitos podem ser usados aí num tratamento de fertilidade. E vocês também não precisam se preocupar em ficar anotando o que eu vou dizer, não, porque o resumo dessa live depois vai lá pro nosso canal do Telegram, tá bom? Quem aqui já está no canal e quem ainda não está no canal? Gente, o canal do Telegram, ele é 100% gratuito, tá? Ele tem conteúdos exclusivos e inéditos que eu não posto em nenhum outro lugar além do próprio canal. Você não precisa pagar nada para acompanhar, você só tem que ter o Telegram instalado no seu aparelho celular. E aí, tendo o Telegram instalado, você clica no link que tá ali na minha descrição da biografia, aqui no Instagram, e seleciona depois o botão chamado canal do Telegram. Quem tá assistindo a gravação no YouTube ou no Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Você clica nesse link, aí vai abrir uma página cheia de botões e você seleciona o botão canal do Telegram para ser direcionada para o canal, tá bom? Tô vendo que tem bastante gente lá, né? O pessoal tá falando aqui que é maravilhoso, que é muito bom. Gente, eu amo fazer conteúdos pro canal, eu acho muito bacana mesmo. E dá pra gente fazer enquete, quiz, é muito bacana, né? Por isso que eu faço no Telegram e não no WhatsApp. Até porque o WhatsApp não tem a opção de ter canal, né? Só grupos e listas de transmissão. O canal é realmente um canal, né, de transmissão de conteúdos que eu falo de SOP, eu falo de fertilidade, eu falo de saúde da mulher de forma geral. Então, mesmo vocês que estão tentando engravidar, entrem lá, porque vai ter conteúdo bacana pra vocês, inclusive o resumo da live de hoje, tá bom? Gente, vamos lá. Bebidas alcoólicas, né? Eu coloquei a bebida alcoólica aqui no topo, né? Como item número 1 das principais bebidas que podem ser ruins para o casal que está tentando engravidar, para as bebidas que podem ser prejudiciais para a nossa fertilidade. E o álcool, para quem já tem algum problema, né, de fertilidade, seja para o homem que tem alterações no espermograma, varicocele, para a mulher que tem síndrome do ovário policístico, endometriose, para quem tem mioma, gente, a bebida alcoólica vai potencializar os casos de infertilidade que você talvez tenha, né? Para a pessoa que é saudável e que está só se preparando e melhorando ainda mais a saúde para engravidar, de repente o impacto não seja tão grande. Mas para os casais que já apresentam algum tipo de alteração que pode vir a prejudicar a fertilidade e o desenvolvimento da gravidez, a bebida alcoólica potencializa isso e torna a fertilidade ainda menor. Ele faz uma degeneração do DNA e também é relacionado à diminuição da imunidade de forma geral, tá? Então, quem tem herpes, afta, candidíase, muita infecção urinária, tem problemas de imunidade de forma geral, vive gripado, tem muita coriza, muita rinite, sinusite crônica, o álcool vai acabar potencializando isso e diminuindo também a sua imunidade. E quando o nosso sistema imunológico ele tá em baixa, você tá com o sistema imunológico mais enfraquecido, a natureza é muito sábia, né? Ela vai dificultar a gravidez acontecer.
Porque a própria gravidez, gente, o próprio processo gestacional já diminui a nossa imunidade. Porque por muito tempo o bebê, o feto, ele é visto como um agente invasivo para o nosso corpo. E para que você não rejeite o seu próprio feto, né, ou que isso promova aí uma perda gestacional, o sistema imunológico da gestante, ele já fica naturalmente mais baixo. Então, quando a gente tem uma imunidade muito fraca, quando a gente tem um sistema imunológico muito frágil, isso pode sim ser um dos motivos pelos quais você não consegue engravidar com facilidade. O álcool diminui a produção dos espermatozoides, então homens que têm alterações de espermograma relacionadas à oligospermia, ou seja, diminuição na produção de espermatozoides, ou baixa quantidade de espermatozoides vivos, eles podem ser incrivelmente beneficiados pela exclusão do álcool, se é do hábito do seu parceiro a ingestão alcoólica, tá? E quando eu falo, gente, de ingestão alcoólica, eu estou falando do vinho também, tá? Homens que têm alterações de espermograma, principalmente relacionadas à quantidade de espermatozoides, não devem fazer uso de bebida alcoólica por pelo menos um período, né? De 3 a 6 meses antes da gravidez acontecer, para que a gente consiga potencializar a produção desses espermatozoides e que eles sejam produzidos, né, de uma forma saudável, que sejam móveis e que andem para frente, né? Que é o que a gente precisa aí de um espermatozoide para a gravidez acontecer de forma mais tranquila. E o álcool, gente, ele também promove o envelhecimento celular, tá? Ele é um agente detoxificante. Então, a gente usa muito, né, do vinho, né, como algo que tem um antioxidante, que é o resveratrol, que inclusive, sim, é muito benéfico, sim, é muito bom, mas também é achado no suco de uva, né? Então, se você quer usar, por exemplo, o vinho, porque ele tem antioxidante, porque ele é rico em resveratrol, porque ele vai ajudar na questão dos radicais livres, né, do combate aos radicais livres, o melhor é você usar o suco de uva integral, tá? Porque ele vai ter mais resveratrol, ele vai ter mais antioxidante e não vai ter o efeito negativo do álcool, tá? Então, bebidas alcoólicas de forma geral. E, gente, não importa se é champanhe, eu vi alguém perguntando, champanhe também? Qualquer bebida alcoólica. Então, desde cerveja até champanhe, vinho branco, vinho tinto, qualquer bebida que tenha álcool, o prejuízo está no álcool, né? Então, qualquer bebida que tenha álcool vai ser prejudicial na questão da fertilidade. Mulheres, né, que estão tentando engravidar não devem fazer uso de álcool também porque muita gente engravida e demora umas semanas para descobrir. A gravidez é natural, né? A gente não fica ali o tempo todo fazendo teste, fazendo exame de sangue para saber se está grávida. E muitas vezes, quando você descobre a gestação, você já está grávida de 4, 5, às vezes até 6 semanas. E durante essas primeiras semanas gestacionais é um período crucial no desenvolvimento do neném. Então, o álcool presente nesse momento pode sim causar um prejuízo e até um aborto, né? Até uma perda gestacional. Então, tomem bastante cuidado com isso, tá? Mulheres que estão tentando engravidar não devem fazer uso de álcool de forma alguma, porque elas podem engravidar e não saber que estão grávidas. E durante a gravidez, a tolerância para o álcool também é 0, né? Quando a gente bebe qualquer tipo de bebida alcoólica, mesmo que seja uma saudável, entre aspas, como é o vinho, a gente aumenta muito a concentração de álcool no sangue da mãe e isso se multiplica por 10 no sangue do neném. Então, atualmente, né, até pouco tempo a gente ouvia falar que grávidas podiam tomar 1 taça de vinho por semana ou 2 taças de vinho por semana. Hoje em dia, os profissionais ginecologistas e obstetras que são mais atualizados e que estão mais atentos com relação a essa questão do desenvolvimento fetal e da modulação epigenética do neném, eles já são intolerantes, completamente intolerantes à bebida alcoólica na gravidez, mesmo o vinho e mesmo em pequena quantidade, tá bom? Homens que não têm nenhum problema, mulheres que não têm nenhum problema, podem fazer uso esporádico de um vinho ou de qualquer bebida alcoólica em pequena quantidade? A mulher que está tentando engravidar, não. Homens saudáveis que não apresentam nenhum tipo de alteração em quantidade pequena, né, esporadicamente, numa frequência baixa, podem fazer uso da bebida alcoólica, tá? Lembrando que se o homem não tem nenhuma alteração de espermograma e começa a beber, ele pode apresentar, ele pode vir a ter, e isso vai demorar 3 meses para ser visto no exame, depois mais 3 meses para ser corrigido. Então, pode atrasar, né, muito o sonho do casal engravidar. O ideal é que não se beba nenhum tipo de bebida alcoólica, certo? Gente, segunda bebida que eu separei aqui pra vocês e que é bem prejudicial. Vocês também falaram, né, na hora que eu tava citando aqui. Suco de uva integral pode, tá, gente? Suco de uva integral
Só tem que tomar cuidado quem é portador de síndrome de ovário policístico e tem resistência à insulina por conta da alta concentração dos açúcares naturais da fruta. O suco de uva integral ele é muito concentrado, o que significa que ele tem muito da frutose, ele tem muito do açúcar natural da uva presente na bebida. E aí eu sempre indico para as pessoas que têm síndrome do ovário policístico, que têm resistência à insulina ou mesmo que estão emagrecendo para poder engravidar, que elas façam uso da diluição, né? Então você pega um pouco do suco integral, dilui em água para que não fique tão concentrado e aí você pode ingerir. Ou você ingere realmente uma quantidade pequena, né? Diariamente, aí meio copo até 150 ml do suco de uva integral por conta dos antioxidantes e dos seus benefícios, tá? Segunda bebida que vocês também falaram, né, que é muito prejudicial para a questão da fertilidade, são os refrigerantes. E quando a gente fala de refrigerante, é ruim o refrigerante tradicional, na versão, né, normal, por conta da alta concentração de açúcar, mas é também ruim a versão light, a versão diet, a versão zero, por conta da alta concentração de adoçante. Gente, nenhum adoçante é recomendado durante a gravidez e por isso também não é recomendado para a mulher que está tentando engravidar, tá? Principalmente os adoçantes, gente, como é que fala? Sintéticos, usados na produção dos refrigerantes. Se vocês olharem o rótulo, né, dos principais refrigerantes na versão zero ou na versão diet, vocês vão ver que quais são os adoçantes que tem. Ciclamato, sacarina, aspartame, são os piores adoçantes para a nossa saúde de forma geral e ainda mais para a fertilidade da mulher, né, e do homem. Então, refrigerante é uma das bebidas que devem ser ao máximo evitadas no período de um preparo gestacional. Ah, mas tem os adoçantes naturais. Gente, refrigerante produzido com adoçante natural eu nunca vi. Então a gente tá falando aqui especificamente dos refrigerantes, tá? Mesmo que na versão zero, mesmo que na versão light ou diet. O refrigerante, ele é viciante, né? Então, vocês conhecem alguém viciado em refrigerante? Alguém viciado em Coca-Cola? Nossa, eu sou viciada em Coca-Cola, bebo Coca-Cola até no café da manhã. Ou então, não consigo ficar um dia sem beber Coca-Cola. O refrigerante, ele causa realmente uma dependência, né? Ele é viciante, até por conta da condição, né, de ser rico em açúcar e isso causar a liberação de hormônios do prazer. Então, a pessoa começa a recorrer ao uso do refrigerante na tentativa de obter prazer e isso se torna um vício e aumenta muito a formação dos cistos ovarianos em mulheres com síndrome do ovário policístico, principalmente por conta do açúcar, né? Quem me acompanha lá no Nutricionista Carol Faria e é portadora da SOP, sabe que a gente aumenta o consumo dos açúcares e dos carboidratos, né, refinados de forma geral. Isso faz com que a gente aumente a produção de insulina e a produção de insulina aumenta a produção dos hormônios androgênicos. Então, quem tem síndrome do ovário policístico ou sofre de cisto no ovário deve evitar ao máximo as bebidas de forma geral que contenham açúcar e especialmente os refrigerantes. Ele também diminui a produção dos espermatozoides. Então, homens que têm oligospermia ou alterações na produção do espermatozoide, têm baixa contagem de espermatozoide ou baixa quantidade de espermatozoides vivos, devem evitar o consumo, né, regular e recorrente do refrigerante, tá? Seja ele na sua versão tradicional, seja ele na sua versão diet. Ele também diminui a maturação dos oócitos. Gente, sabe o que é ócito? Ócito é o óvulo antes dele ser fecundado, né? Então, a gente usa muito, né, a palavra óvulo, mas não é o correto, né? Na fisiologia, quando o nosso óvulo, entre aspas, está guardadinho dentro do folículo, ele é um ócito. E aí, esse folículo, ele vai crescendo, ele amadurece e aí ele rompe. E aí, no que ele rompe, sai dele um ócito. E esse ócito vai lá para nossa trompa ficar esperando o quê? O espermatozoide vir fecundar. Quando o espermatozoide chega e acontece a fecundação, ele passa a ser chamado de óvulo, tá? Só que para esse processo acontecer, a gente tem que ter um folículo dominante que vai crescer, amadurecer, e esse ócito vai amadurecer junto com ele, né? Para ele ser liberado, para que ocorra a ovulação, e a partir daí a gente tenha a fecundação. Gente, qual que é a primeira coisa que tem que acontecer para um casal engravidar, né? O que tem que estar perfeito? Qual que é, assim, o primeiro passo que sem ele a gravidez não acontece? O ócito, né? O ócito tem que estar lá, ele tem que ser liberado do folículo, ele tem que ter saído da casinha dele e ele tem que estar maduro o suficiente para que ele receba o espermatozoide e dali
ocorra, né, a multiplicação celular para que a gente consiga ter um embrião. Então, assim, você fazer uso de uma bebida ou até de um alimento que prejudica essa maturação do ócito, que prejudica o processo da ovulação, é você ir lá na raiz e detonar qualquer chance do negócio dar certo, né? Porque não adianta todo o restante estar certo, o seu endométrio estar lindo, você estar no peso adequado, o seu parceiro estar com o espermograma perfeito, se você não consegue amadurecer o seu óvulo corretamente e dele não acontece, então, um processo de ovulação da forma esperada. Então, o refrigerante, ele atrasa a maturação do ócito. Já ouviram falar? Muita gente também me pergunta isso. Carol, eu tô com muco fértil, né, muco clara de ovo, eu tô com um pouco de cólica, o meu teste, tudo indica que eu vou ovular a qualquer momento, mas eu não tô engravidando, né, eu percebo os sinais da ovulação, mas tô tentando há muito tempo e não consigo engravidar. Pode acontecer desse folículo dominante amadurecer, crescer e não romper, ou seja, o ócito não sair de dentro dele. E aí é claro que o processo da gravidez não vai acontecer, tá? Então, o refrigerante, né, o alto consumo de bebidas gaseificadas e açucaradas, ele promove esse retardamento. Então, pode acontecer sim da ovulação acontecer de forma tardia e aí você perde o dia, né? Você acha que a sua ovulação já aconteceu e na verdade não. É isso que faz o atraso menstrual também acontecer. E pode acontecer de simplesmente você não ovular porque o folículo não amadureceu e não rompeu da forma como precisava. O refrigerante, ele também promove a mudança do nosso pH sanguíneo. Ele acidifica o nosso pH. E o que acontece, gente, em meio ácido com os nossos queridos espermatozoides? Eles morrem. A nossa vagina, ela tem uma acidez natural, né, que inclusive é diminuída no período fértil por conta da produção do muco. O muco é produzido por conta dos altos níveis de estrogênio e progesterona. E um dos fatores, né, uma das funções do nosso muco, clara de ovo, né, do muco ovulatório, é basificar, é deixar menos ácido o nosso pH vaginal, para que o espermatozoide ele sobreviva ali dentro, a ponto dele encontrar o óvulo e conseguir fazer a fecundação. Quando você faz uso do refrigerante, você acidifica o pH do seu sangue e também das suas mucosas de forma geral. E isso pode dificultar o processo da ovulação acontecer. Imagina, o seu parceiro tá lá, né, ele libera todos os espermatozoides dele com maior amor e carinho e eles chegam numa bacia ácida, né, onde eles não conseguem sobreviver. Também é algo que vai cortar, né, pela raiz qualquer chance do procedimento resultar em uma gravidez, porque você está matando a primeira célula importante, né, que precisa estar ali para o processo da gravidez acontecer, tá bom? Gente, terceira bebida, e aí eu vou mexer no amor de vocês, hein? Não de todos, mas eu sei que muitos aqui vão falar, poxa, justo ele, café. Quem aqui é viciado em café? Se eu não menstruei é porque eu não estou ovulando. É isso, Rosa. A menstruação, ela é resultado de um processo de ovulação. Então, se houve ovulação, vai haver menstruação. Se você teve todos os sinais de que ia ovular e a sua menstruação não deu as caras, pode ter sido um procedimento, pode ter sido uma dificuldade nesse processo de maturação do ócito e de liberação do ócito, e você pode não ter ovulado realmente, tá? O folículo pode não ter rompido e de lá não sair um ócito para ser fecundado. Gente, café. Café, sim, né, prejudica a fertilidade das mulheres. Ao que tudo indica e ao que a gente conhece, o café, ele não prejudica a fertilidade dos nossos parceiros. Então, para os homens que são viciados no café, aparentemente não tem tanto problema assim, né? Eles podem continuar tomando lá o cafezinho deles, que isso não vai impactar na fertilidade, como acontece com o refrigerante, né? Que diminui ali a produção da espermatogênese, como acontece com o álcool, que diminui a quantidade de espermatozoides no sêmen. O café, para eles, tá liberado, mas para a mulher pode ser bem prejudicial. Vocês já sabiam, né, que café é relacionado aí a baixa taxa de fertilidade, até de infertilidade feminina. Mas vocês sabem o porquê? Alguém já explicou? Vocês já viram em algum lugar o porquê do café ser prejudicial? A gente tem um bicho aqui. Alguém já viu? Alguém sabe o porquê? Vamos ver o que vocês falam. Muita gente aqui que já foi viciada em café, mas já tem melhorado, né? Já tem tido aí melhores comportamentos em relação ao café, à cafeína. Olha só, a maioria aqui acho que não sabe, né?
Gente, a cafeína, de forma geral, e quando a gente fala em café, na verdade a gente tá falando da cafeína especificamente, tá? Então vale para os refrigerantes à base de cola, vale para os chocolates, vale para os produtos, né, como chá verde, chá preto, chá mate, produtos de forma geral que são constituídos, né, de cafeína. A cafeína, ela diminui o movimento dos cílios, que são presentes na camada, né, no epitélio, na pele, que reveste a nossa mucosa, principalmente ali das trompas. Então, o que acontece? Quando você ovula, quando o seu ócito, né, é liberado pelo folículo, a trompa tem que estar móvel, né? Porque aqui está o óvulo, aqui está a trompa. No processo da ovulação, essa trompa chega bem pertinho do ovário, para que esse folículo seja, né? Para que esse folículo libere um ócito e esse ócito caia na trompa. E aí, quando esse ócito chega na trompa, na camada, na pele que reveste essa trompa, tem cílios, que são como se fossem dedinhos móveis. E é o movimento desse cílio que faz o óvulo, né, o ócito, andar pela nossa trompa rumo ao encontro do espermatozoide. O espermatozoide, ele tem uma caudinha, né? Ele nada, ele é móvel por si só. O nosso óvulo, não. O nosso óvulo, ele precisa ser impulsionado, ele precisa ser movimentado. E quem faz esse movimento são os cílios. O café, ele diminui a mobilidade dos cílios. Então, o que acontece? A sua trompa, ela pode ficar menos móvel e os cílios que estão ali, que deveriam fazer o seu ócito caminhar pela trompa rumo ao encontro do espermatozoide, eles podem não estar desempenhando o papel correto deles. E aí, consequentemente, a gente diminui a fertilidade porque o ócito não consegue caminhar ao encontro, né, do espermatozoide. E quando acontece, gente, a fecundação, quando o espermatozoide entra dentro do ócito e a gente tem ali um óvulo, esse óvulo, ele também precisa do movimento dos cílios para ele caminhar rumo aonde? Ao útero, né? Onde ele vai se implantar no nosso endométrio. Endométrio é a camada de sangue que reveste o útero e que abriga esse óvulo para ele se transformar no embrião, né? Para ele se multiplicar e crescer e se desenvolver e dar origem ao neném. Então, a gente precisa desse movimento dos cílios, tanto no momento da ovulação, como também no transporte do óvulo já fecundado para a trompa, da trompa para o útero, onde ele vai se implantar e vai crescer e se desenvolver. Então, é bem importante essa diminuição do consumo da cafeína. E aí todo mundo fala, ai, Carol, mas aí eu posso tomar o café descafeinado? Beleza, o café descafeinado não tem cafeína, mas ele é riquíssimo em solvente, que é um contaminante, né? É um contaminante do meio ambiente que promove, ele é considerado um disruptor endócrino, ele promove alterações metabólicas e endocrinológicas na nossa liberação e produção de hormônios. Então, o café descafeinado, ele vai te atingir, vai prejudicar a sua fertilidade por um outro processo, né, por um outro motivo, mas ele também vai ser prejudicial, tá? Então, não é bacana usar o café descafeinado para melhora da fertilidade ou pelo casal, pela mulher que está tentando engravidar. O homem, a gente sabe que não prejudica. E muita gente me pergunta, né, qual que é a dosagem? Quanto de café eu posso tomar no dia para não ser prejudicada, para os meus cílios não ficarem prejudicados? A gente sabe que o limite seguro, né, para uma mulher que está, de repente, tentando engravidar, seriam 2 xícaras do café expresso ou 3 xícaras do café coado, tá? Então, esse seria o máximo para você consumir caso você esteja tentando engravidar. O café e a cafeína prolongam o tempo, né, de concepção, reduz a taxa de fecundidade e aumenta os riscos de aborto. Então, mesmo depois que o teste deu positivo, que você sabe que você está grávida, o ideal é que não se tome café. Se for tomar, que tome muito pouco e numa baixa frequência, né, poucas vezes ao dia. E tanto faz se ele tá misturado ao leite ou não, né? Tem gente que fala, ah, Carol, eu tomo café, mas é com leite. Gente, não faz diferença nenhuma. O café tá ali do mesmo jeito e a cafeína também tá ali do mesmo jeito. Chimarrão e tererê, né? Pessoal do sul aí que tem muito hábito de consumir chimarrão, a quantidade limite, né? O limite adequado, o limite seguro para você consumir por conta da cafeína presente no chimarrão e no tererê é de 300 até 500 ml por dia. Tá? Então, consumindo nessa quantidade, 1 xícara do café coado, mais 200 ml do tererê ou do chimarrão, você vai conseguir ter ali o limite da cafeína considerado saudável, considerado seguro para o processo da gravidez acontecer. Quarto
item, né, quarta bebida que a gente precisa evitar caso a gente esteja tentando engravidar são os sucos industrializados. E aí, gente, quando eu tô falando de suco industrializado, eu tô falando desde aquele suco de saquinho, tipo Clyde, Tang, sei lá, me falem aí as marcas, eu tô meio por fora disso porque a gente fazem literalmente anos que eu não consumo. Mas Tang, acho que é o mais conhecido, né? Sucos desidratados em pozinho que você mistura na água. E também entram nessa categoria aqueles sucos que são vendidos em garrafa para você diluir, sabe? E aí tem, acho que Maguari, tem... Ai, não vou saber as marcas, gente. Enfim, suco que é industrializado, né? Que vem dentro do saquinho, que vem dentro da garrafinha, que vem dentro, enfim, do pacotinho, que vem congelado, Midi, Macrovita. Ai, que bom, gente. Fit, ainda bem que vocês conhecem. Sucos de caixinha, né? Como é o próprio Maguari, eu sei que tem, Del Valle, enfim... Vocês também sabem, né? Essas marcas todas aí. Suco industrializado, que não foi feito na hora, são bebidas que a gente tem que evitar. Adês, bom exemplo. Todos esses sucos, gente, eles são riquíssimos em corantes, conservantes, adoçantes, aditivos químicos, né? De forma geral, que servem para dar mais sabor, mais cheiro e mais vida, né, ao alimento. Que não é um alimento, mas enfim... Quando eu falo mais vida, é maior prazo de validade, mais tempo de prateleira, tá? E aí, quanto mais tempo esse produto dura, menos é a sua vida ao consumir ele, né? Quanto mais o alimento vive, menos anos de vida você tem quando você faz uso dele de forma recorrente. Então, evitem. Ressalva para os sucos integrais de uva, e hoje também a gente encontra com facilidade suco de maçã integral. O que quer dizer a palavra integral no rótulo do suco de uva? Quer dizer que ali não tem mais nada além da própria uva, né? Integral não quer dizer... Integral quer dizer que é o alimento por inteiro, mas também, né, que no caso do suco de uva integral, que não existe nenhum outro aditivo químico ou nenhum outro diluído, não existe nada naquela garrafa que não seja a própria uva. E aí, ok, a gente fazer uso, lembrando, né, do que eu falei no começo da live sobre mulheres que têm SOP e resistência à insulina. Ele tá concentrado, então o açúcar dele também tá concentrado. A gente tem que tomar cuidado, né, diluir quando necessário e não fazer uso sempre numa quantidade alta só porque é saudável, só porque teoricamente faz bem para a saúde. Gente, a diferença entre o remédio e o veneno muitas vezes está na quantidade. Então, às vezes, o que é muito bom para uma pessoa pode levar a outra morte se for usado da forma incorreta ou numa quantidade muito grande, né? Então, lembrem-se sempre disso. Muitas vezes, a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, tá bom? Nada em excesso faz bem, seja para a saúde de forma geral, seja para a fertilidade de quem está pretendendo engravidar. Suco de laranja integral é o mesmo conceito, tá, gente? Suco de laranja integral significa, na teoria, que não tem nada ali além da própria laranja. Também vai ser muito concentrado em relação à frutose, né, em relação ao açúcar da fruta, mas não tem nenhum aditivo químico, não tem nenhum adoçante, nada ali que poderia fazer mal. Como que você vai saber se um alimento realmente é integral e se realmente é ok você usar? Gente, rótulo. Leiam os rótulos dos alimentos. Vai comprar um suco de laranja integral? Vai consumir um suco de maçã integral ou de uva integral? Olha na lista de ingredientes se só tem a fruta ali. Se tiver qualquer outra coisa além da fruta, e principalmente se for um nome que você não sabe o significado, toma cuidado porque tem adição de aditivos químicos ali, tá? Que vão te prejudicar e que podem ser ruins para a sua saúde de forma geral. Bom... das bebidas que fazem mal, são principalmente essas 4. Bebidas alcoólicas, de forma geral, o café, né, a cafeína, as bebidas cafeinadas, as bebidas alcoólicas e os sucos industrializados, sejam de caixinha, de saquinho, de garrafinha e etc. Agora, os alimentos, as bebidas, gente, que podem ser aliadas do casal que quer engravidar. Eu vou falar aqui alguns chás que eu anotei, né, em ordem talvez de prioridade ou mais relacionados à melhora da fertilidade dos casais. De novo, não precisa se preocupar em anotar, porque esse resumo vai para o nosso canal amanhã, tá? Então, lá no canal do Telegram, você tem acesso ao resumo da live com todos esses chás que eu vou falar para vocês aqui.
Lembrando que para você entrar no canal do Telegram, você só precisa ter o Telegram instalado, ele é um aplicativo gratuito, você baixa na loja de aplicativos do seu celular, depois clica no link que está na descrição da minha biografia no Instagram, ou se você está vendo esse vídeo no YouTube e no Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo. Clicou nesse link, você vai ser direcionado para uma página cheia de botões, e aí você seleciona o botão canal do Telegram, tá bom? Entrou no canal, você vai conseguir ter acesso aos conteúdos tanto dessa live, como também outros conteúdos para fertilidade. Bebidas, chás, especificamente, que podem ser aliados da fertilidade. O chia amarelo, unha de gato, melissa, chá de hortelã, chá de jasmim, carqueja, moringa, chá de erva doce, chá de mulungu e chá de erva cidreira. Quem é da turma do Ser Mãe, vocês têm uma aula lá na plataforma onde eu falo os benefícios de cada um desses chás, eu falo para que cada um desses chás é bom, em que caso a gente pode empregar, como fazer uso, como fazer o preparo, né? Porque, gente, existem várias formas de preparar o chá. O chá pode ser preparado sob infusão, maceração, enfim, tem várias formas de preparo. Cada uma dessas ervas tem uma forma de preparo mais indicada para que a gente consiga extrair dessa planta o maior benefício dela. E existe também a forma, né, de consumir de acordo com o sintoma ou com a patologia que você quer tratar. O pessoal do Ser Mãe tem essa aula lá na plataforma, tá bom? E uma coisa que eu achei interessante trazer aqui para a live é que também existe um momento ideal para você consumir esse chá, né? De manhã, a gente dá prioridade, preferência para os chás que são considerados chás energéticos. São chás que vão melhorar o nosso nível de energia e vão deixar a gente mais disposta para o nosso dia a dia. E não são chás com cafeína, tá? No período da tarde, a nossa preferência é pelos chás que são digestivos, né? Que vão melhorar de uma forma ou de outra a nossa digestão, né? Inclusive depois do almoço, eles são muito indicados. E à noite, o melhor é você preferir os chás que ajudam a relaxar e priorizar o sono, né? Para que você, por exemplo, você toma um chá energético no período da noite, você vai ter dificuldade para dormir. Dormir pouco ou dormir mal piora a fertilidade. Então toma cuidado, porque às vezes você está usando um chá que é super benéfico para a fertilidade, mas da forma errada. E por isso ele tá mais te prejudicando do que te ajudando, tá? Por exemplo, de manhã. Vou falar isso? Não, vou colocar lá no... eu tenho mais 2 bebidas aqui para falar, senão não vai dar tempo. Eu fiz uma listinha com os melhores chás para de manhã, tarde e noite, e aí eu libero para vocês também lá no canal do Telegram, tá bom? Lembrando, gente, que quem é da turma do Ser Mãe, vocês têm isso lá na nossa plataforma de aulas, tá? Módulos de chás e fitoterápicos, tem lá direitinho, modos de preparo, quais são os melhores chás da fertilidade para cada caso, como prepara cada caso, qual é o melhor momento do dia para consumir cada um e tudo mais. Segunda bebida, que eu considero que seja aí uma forma, né, da gente melhorar, né, a nossa fertilidade, seja uma aliada do nosso processo de fertilidade, são os alimentos, são as bebidas fontes de probióticos. E por que probióticos, gente? Porque a nossa vagina é uma mucosa que tem, né, uma densidade de micro-organismos naturalmente presentes ali, que vão controlar, além do pH, que eu falei pra vocês, né, quando a gente tava falando, um pH ótimo, e tenha uma saúde microbiana compatível, né, com o recebimento dos espermatozoides do nosso companheiro para favorecer esses espermatozoides a viverem ali dentro pelo tempo necessário até acharem o ócito. Quais são as nossas principais fontes de probióticos que podem ajudar a colonizar a vagina, inclusive diminuindo a incidência de candidíase, de herpes vaginal, de infecção urinária? São... gente, tá travando aí para vocês? Acho que pra mim aqui parece estar normal. Iogurte natural, gente, é uma fonte de probiótico que qualquer um tem acesso, é muito versátil, dá pra você consumir de várias formas, tá? Kefir, super na moda hoje em dia, né? E também não custa nada, você recebe, né? Você recebe uma doação de alguém que faz a colônia. E o kombucha. Alguém já usou ou kefir ou kombucha? Existe para você comprar no mercado, né, alguns sucos, algumas bebidas lá que eles falam que é o kombucha, mas
muitas delas perdem, né, boa parte aí do benefício por conta do processo de industrialização. E isso também vale para o chá. Eu vi alguém perguntando aqui se pode o chá de saquinho. Gente, o chá de saquinho, além de ser mais contaminado, ele ainda perde boa parte da sua função, né, dos seus benefícios, por conta do próprio processo de industrialização. Então, o ideal é que o chá seja feito ou com a casca, ou com a folha, ou com a flor daquela plantinha ali que a gente está querendo utilizar, tá? Que a gente está querendo obter o benefício funcional. Então, não caiam nessa de beber, aliás, de usar o chá de latinha, tipo, o chá de lata, de chá branco com hibisco, enfim, tá? Não caiam nessa porque a propriedade mesmo da plantinha ali é praticamente zero. Vi que tem muitas pessoas aqui, né, que são fãs do kefir com, tá? Mas tem que ter um cuidado, você tem que ter ali um tempo disponível, né, para você conseguir cuidar ali das suas cepas e fazer direitinho o procedimento. Mas são, né, fontes super baratas de probióticos que todo mundo pode ter em casa e todo mundo pode fazer uso. E para quem não gosta, não se adapta, não tem o consumo dessas fontes naturais de probióticos, a gente também pode manipular as cepas mais adequadas para controle da microflora intestinal e vaginal, para que a gestante, para que a tentante faça uso. Probiótico, gente, manipulado, ele é super indicado para o período que antecede a gravidez, né, para o período das tentativas, e ele também continua durante todo o processo da gravidez. Existem vários estudos hoje que mostram que bebês nascidos de mães que usaram probiótico na gravidez têm menor incidência de bronquite, bronquiolite e asma. Então, você usar o probiótico durante a gestação melhora inclusive a imunidade do bebê. Então, não precisam ter medo de consumir essas fontes de probióticos durante a gestação, tá? Caso você esteja consumindo no período das tentativas e de repente seja aí surpreendida por um teste positivo, como a Giza foi. Tô de aniversário sexta. Meu presente seria ter o meu positivo. Tô fazendo tudo certo. Calma, Giza, vai chegar, tá bom? Eu achei que ela tava falando que tava grávida. Mas vai chegar o seu momento. E probióticos podem ajudar vocês aí nessa busca. O terceiro, gente, terceira bebida que eu trouxe aqui, que pode ser um aliado da fertilidade de homens e mulheres, é o suchá. Quem aqui tem dificuldade em beber água? Acontece muito do paciente falar pra mim: gente, Yakult não é probiótico, tá? Pelo amor de Deus. Tem post no feed aqui do Foco na Fertilidade falando sobre essa questão do Yakult. Muito paciente meu fala que não consegue beber a quantidade adequada de água por dia. Porque não tem o hábito, porque não gosta, porque a água não tem gosto, enfim. Suchá é uma mistura de chás com sucos que fazem com que o suco fique menos concentrado, consequentemente tenha menos carboidrato, menos açúcar, ainda que o açúcar da fruta. E serve também para hidratação, né? Então, quem tem dificuldade em consumir a quantidade adequada de água, pode vir uma parte dessa ingestão do chás, uma parte dessa ingestão do suchá e uma parte, então, da água. A gente consegue fragmentar, né, a quantidade de água ideal com outras bebidas para não ficar algo tão maçante, né, e tão ruim para a pessoa chegar nessa recomendação. O que é bacana do suchá? A gente consegue manter a propriedade da erva escolhida para fazer o preparo. Então, por exemplo, se você usou lá o chá de erva cidreira, o de erva doce, o de jasmim, unha de gato, enfim, você escolheu lá a erva, né, que tem a propriedade que você está precisando, que você está buscando, você usa essa planta, usa essa erva para fazer o suchá, a propriedade dela vai estar na bebida, né, e aí você pode consumir ela ao longo do dia, por exemplo, de uma forma mais dosada, certo? E pode substituir o refrigerante. Então, para as mulheres que são muito viciadas em refrigerante ou para os homens que precisam muito, acham, né, que tem um vício muito grande pelo refrigerante, fazer o suchá, por exemplo, na água gaseificada seria uma alternativa, né, inicial para você diminuir a ingestão do refri e aí depois passar para o suchá feito com água mesmo, tá? Sem ser a água gaseificada também por conta do pH. A última bebida que eu selecionei aqui que pode ser benéfico, pode ser um aliado da fertilidade das mulheres e dos homens é a água de coco. Quem aqui ama água de coco? E eu vou fazer uma observação importante já já sobre ela.
A água de coco é anti-envelhecimento, ela é antioxidante, ela melhora a questão da fadiga, é um repositor de hidroeletrolítico totalmente natural, né? Então substitui aí os Gatorades e os repositores, né, de energia para quem faz atividade física de uma forma muito melhor e até a menos custo, né? A água de coco natural, vinda do coco mesmo, não tô falando da industrializada. Evite, gente, as águas de coco de caixinha, tá bom? Porque pela parte de dentro dessas caixas UHT, a gente tem o quê? Metal pesado, muitas vezes, né? A gente tem um contato direto da nossa bebida com o alumínio. E o alumínio é um metal pesado que a gente precisa evitar, principalmente em relação à fertilidade, né? Principalmente pelos casais que estão tentando engravidar, que querem aí ter uma detoxificação aí de metais pesados e outros disruptores endócrinos. Por isso, a água de coco tem que ser a do coco mesmo, tá? É no coco, é água de coco dentro do coco, sem processo de industrialização envolvido. Observação importante para quem tem síndrome do ovário policístico e tem resistência à insulina. A água de coco é muito saudável, é um excelente repositor hidroeletrolítico, mas tem carboidrato na sua composição, então toma cuidado com o excesso. Lembra do que eu falei aqui, né? Muitas vezes a diferença do veneno pro remédio é a quantidade. A água de coco ela pode ser extremamente benéfica e pode ser muito boa para te ajudar nesse processo de preparo pré-gestacional, mas se ela for consumida em excesso, ela pode se tornar um vilão e pode acabar piorando sua resistência à insulina e seu processo aí de tratamento, por exemplo, para síndrome do ovário policístico, tá bom? E a Adriana fez uma bela observação. Depois que você toma água de coco, você ainda come a polpa, né? Que é a chamada carne do coco. Excelente fonte de gordura, de TCM, né? Triglicéridos de cadeia média. Promove saciedade, tem baixíssimo índice glicêmico, porque é pobre em carboidratos. E ainda faz um bem danado pro intestino. Então, fechou, né? Você toma água de coco para hidratar e no final come a polpa, que vai dar bom. Gente, trouxe aqui então, né? Vamos encerrar antes que o Instagram me tira do ar. 4 bebidas que são prejudiciais para os casais que querem engravidar e 4 bebidas que podem ser seus aliados e que podem estar presentes aí no dia a dia para ajudar vocês nesse processo de preparo pré-gestacional e do cuidado da casinha, né? Para que o seu bebê chegue aí numa casinha preparada para receber ele com muita saúde e com muito cuidado. Gente, resumo da live vai lá pro nosso canal do Telegram. Então, gente, quem não tá lá no canal, baixa o Telegram. Depois clica no link ou que tá embaixo desse vídeo ou no link ali da descrição da minha biografia. E depois clica no canal do Telegram para vocês terem também o conteúdo da live de hoje. E eu falei aqui pra vocês sobre o Ser Mãe. Tem gente do Ser Mãe aí, turma 6, turma 8 que eu vi. Gente, programa Ser Mãe abre as inscrições amanhã, tá? Então, se você está tentando engravidar, você e o seu parceiro estão nesse preparo pré-gestacional e querem se aprofundar em como a nutrição pode ajudar vocês a terem um bebezinho que mama e dorme, um bebê genial, né? Como que vocês podem melhorar a qualidade do espermograma, como que vocês podem fazer com que o parceiro se torne mais fértil, como vocês podem, vocês mesmas se tornarem mais férteis, vocês cuidarem da casinha, restabelecerem saúde, criarem novos hábitos para que esse bebê chegue o mais rápido possível, mas também com a maior qualidade de saúde possível, né? Porque não é só engravidar, é ter o bebê que a gente quer. O programa Ser Mãe é o melhor programa que eu tenho para ajudar vocês de forma online. Isso é importante, você pode fazer o Ser Mãe de qualquer lugar do mundo. Se você está assistindo essa live, você tem tudo que você precisa para fazer o programa Ser Mãe, que é acesso à internet e um aparelho celular. Gente, o Ser Mãe ele é 100% online, você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Ele é o meu melhor programa para fertilidade do casal, então a gente fala tanto da fertilidade do homem como também da mulher. A gente cuida dos dois, tá? Gente, é um programa pro casal. E a gente melhora, né, o recebimento do bebê e também faz com que a gestação seja mais segura, mais tranquila, mais saudável, minimizando e diminuindo ao máximo riscos, né, e intercorrências na gravidez, como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, parto prematuro, aborto, enfim, qualquer coisa de ruim que poderia acontecer na gravidez, a gente diminui muito a probabilidade disso acontecer quando a gente faz um preparo pré-gestacional adequado e quando a gente trata também durante a gravidez. O Ser Mãe serve para quem tem SOP, para quem tem endometriose, para quem
tem mioma, para quem tem adenomiose, endometrioma, qualquer problema de saúde, para os homens que têm problemas de espermograma, alterações no espermograma, e também para os casais que são saudáveis e querem um preparo pré-gestacional para fazerem uma modulação epigenética nesse neném, para ele nascer com mais saúde, mais tranquilinho, um bebê que mama e dorme, tá? E o programa Ser Mãe, como eu estava dizendo, abre as inscrições amanhã, as inscrições para a turma 9, que começa na segunda-feira. E se você quer uma chance, né, de participar desse programa e ainda aproveitar uma oferta incrível que a gente vai fazer para essa turma, você também clica no link azul do meu perfil ou no link que está embaixo desse vídeo, só que aí você seleciona o botãozinho chamado Programa Ser Mãe, tá? Você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. E aí, quem estiver dentro desse grupo vai receber todas as informações sobre o programa, como que faz para se inscrever, qual que é o valor, como que são as formas de pagamento, enfim, todas as informações estão sendo passadas com muito amor e carinho dentro dos grupos VIPs, pela Ana Vitória, que também está aqui na live com vocês. Ela também vai tirar todas as dúvidas que vocês podem ter sobre o programa, para quem é, para quem não é, o que que ajuda, o que que não ajuda, serve para teratoma, serve para teratoma, mas se você tiver alguma dúvida, a Ana Vitória vai poder te auxiliar, vai poder esclarecer. E amanhã, 8 horas da manhã, a gente abre as inscrições. E eu quero ver vocês todas lá, pra gente fazer um preparo pré-gestacional lindo e para que no ano que vem a gente tenha muitos bebês fofinhos nascendo, beleza? Gente, espero vocês lá. Amanhã, 18h30, tem live lá no Cantinho da